Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar de roupa de borracha. Isso mesmo. Você tem roupa de borracha? Usa? Sabe quando usar? Não. Usar roupa de borracha no calor, em provas na lagoa, no mar. O que será que a gente vai... O que você sabe sobre isso? Se você não sabe, ou se quer saber mais e acha que sabe, nós estamos aqui com a doutora Marília, que vai falar tudo sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda e apresente-se, por favor. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês sobre esse assunto que eu acho que é super interessante e bastante útil para um monte de gente aí, tanto das provas de triatlon, principalmente onde a roupa é liberada, e algumas provas de maratona aquática também. Bom, eu sou a Marília, eu sou formada em fisioterapia inicialmente, minha formação inicial, mas a minha carreira toda eu fiz em fisiologia do exercício, a minha formação inicial, a minha especialização, meu doutorado, meu pós-doutoramento também foi em fisiologia do exercício. E hoje eu dou aula na Escola Paulista de Medicina, sou professora do Departamento de Fisiologia, coordeno o Laboratório de Fisiologia do Exercício, que fica dentro do Centro Olímpico, onde tem uns 1.500 atletas que treinam lá. Então, essa é a minha formação, o meu trabalho na área de Fisiologia do Exercício. Respira esporte, não precisa nem falar que ela entende muito do assunto. Muito obrigada pela sua presença. Antes de começar... Quero falar dos nossos patrocinadores, então a Cupá, que está com a gente, investindo todo mundo do Extrema, todo o time, não só durante os podcasts, mas nas transmissões também, estaremos todos de Cupá. E a Kingston, que armazena todo o nosso conteúdo, tudo que a gente grava, desde os documentários, as transmissões, tudo tem que ter um armazenamento de segurança. E temos cupons da Kingston também, então fica ligado aí que vai aparecer em algum momento aqui o cupom da Kingston. Bom, vamos começar? Então vamos lá. Para que serve a roupa de borracha? Vamos começar do começo, né? Tem muita gente aqui que está começando a fazer triatlon, quer começar, né? E aí vê todo mundo colocando aquela roupa. Para que serve? Bom, as roupas de borracha, originalmente, elas servem para proteger contra a hipotermia, né? Então, a ideia original da roupa, a ideia principal da roupa, a maior parte dos estudos, tudo que a gente sabe, é para proteger contra as temperaturas baixas, né? É muito você nadar um tempo prolongado numa água muito fria, isso pode causar uma série de complicações para o sistema orgânico inteiro, para todo o funcionamento de todos os órgãos, tem uma série de complicações decorrentes da hipotermia. Então, a roupa de borracha passa a ser obrigatório, dependendo da temperatura onde você vai nadar. E aí a gente tem uns efeitos secundários da roupa de borracha, que não deveria ser o principal objetivo de usar a roupa, mas são os efeitos secundários de melhora da flutuabilidade, e aí você acaba tendo uma melhora de desempenho dependendo da condição, né? Tem várias coisas que influenciam isso. A gente sabe, talvez esse efeito secundário seja resultante de que a gente sabe que a velocidade de nado, né, ela depende da sua força de propulsão, então quanto o atleta consegue fazer de força, ter uma técnica adequada para projetar o corpo para frente, e depende também de quanto menos arrasto você gera. Então, quanto mais na superfície você consegue nadar, você vai gerar menos arrasto. Aí a roupa de borracha vai ajudar nessa segunda parte, de diminuir o arrasto, porque ela vai ajudar você a flutuar mais. Então, vai jogar o quadril lá para cima, vai ajudar a flutuar mais, diminuindo o arrasto, você consegue melhorar a sua velocidade de nado. E aí entra uma pergunta. Tem alguns nadadores que já têm um quadril um pouco mais alto, né? E tem algumas roupas que também têm uma espessura maior no quadril. Isso acaba prejudicando esse excesso de flutuabilidade? Então, o benefício da roupa de borracha, o que a gente sabe, né? Vários trabalhos que foram feitos com nadadores de diferentes características, que a roupa de borracha vai melhorar aí de 3% a 10% do desempenho. No geral? No geral.
Então, isso de uma forma geral. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma prova de 1.900 metros, vai um triatlon numa distância de 73, você pode ter uma vantagem de chegar na frente até 190 metros. Então, é bastante. E aí isso é Então, é geral. Isso de uma forma geral. E aí vai... Porque para alguns melhora pouco e para outros melhora muito. Aí vai depender muito das características do nadador, do atleta. Então, tem várias coisas que a gente sabe que influenciam. Então, por exemplo, se o nadador já nada com um quadril mais alto, ele já tem uma boa flutuação, já é um nadador melhor, ele deve se beneficiar menos do uso da roupa de borracha. O nadador mais rápido também, ele se beneficia menos da roupa de borracha. Então, essa é uma condição. Outra condição, as pessoas mais magras, que têm menos porcentagem de gordura no corpo, elas têm uma densidade maior. Então, elas tendem a ir mais para baixo. Aí, a roupa de borracha ajuda mais. Então, para os mais magros, a roupa de borracha vai ajudar mais do que aquelas pessoas que têm uma porcentagem de gordura maior no corpo. Então, tem várias coisas que vão influenciar, né? Então, a composição corporal é uma, a técnica do nado é outra, e isso vai variar. Então, não dá para a gente falar que a roupa de borracha vai ser igualmente útil para todo mundo. Depende do jeito que a pessoa nada, se ela já nada mais na superfície ou não, dessas características do nado, se ela já tem uma velocidade maior de nado, ela fica mais na superfície, então ela tem uma flutuação melhor. Entendi. Né? Aí a roupa ajuda menos. E tem outras características também que vão influenciar bastante, como, por exemplo, as características da água onde você está nadando. Porque a água, por exemplo, se você estiver nadando, a prova for no mar, a água do mar ajuda você a flutuar, porque é uma água mais densa. Então, a gente boia mais fácil na água mais densa. Então, a roupa de borracha faz menos efeito, porque já é mais fácil de você boiar. Agora, numa água doce, a água é menos densa, então a gente vai afundar mais fácil. Lago Paranoá, sabem quando vai ser? O 70.3, Brasília. A água é menos densa, então a roupa de borracha vai fazer um efeito maior. A tendência é fazer um efeito melhor, né? A outra coisa, ainda falando em água, então, é a característica de temperatura da água, né? A água mais fria é mais fácil da gente boiar. A água mais fria ela é mais densa, então é mais fácil boiar. A água mais quente é menos densa, a gente afunda mais. Não dá pra gente saber, nunca teve há bastante tempo atrás, né? Mas essa prova de Brasília tá retomando, a gente não tem muitos dados da temperatura da água do Paranoá. Em abril, né? Mas a gente imagina que deve estar quente. Tá vindo aí de uma época de mais de chuva, tava metade de abril. A previsão de temperatura é que de manhã a temperatura do ar esteja ali por volta de 20 graus, mais ou menos. A gente espera que a temperatura da água não esteja muito fria. Então, teoricamente, a roupa de borracha tende a fazer um efeito interessante em termos de desempenho. E aí entra, né? Antes de entrar no clima de Brasília, nesses estudos, tem alguma coisa de roupa com manga e sem manga? Tem também, a gente sabe bastante coisa disso. Bom, talvez primeiro seja interessante a gente falar que a roupa de fato, a roupa de borracha com ou sem manga, ela ajuda nisso, né? Ela diminui essa inclinação do corpo, ele vai ficar mais horizontalizado na água e com isso você vai deslocar melhor. E o seu gasto vai ser, seu gasto energético, ele é menor. Né? Então, a gente tem que, para a mesma velocidade, com ou sem manga, para a mesma velocidade de nado, você vai consumir menos oxigênio, você vai produzir menos lactato com a roupa, sua frequência cardíaca é mais baixa, a percepção do esforço, quando você está cansando,
também é menor. Então, a roupa de borracha ajuda para tudo isso. Ótimo. Né? E com manga ou sem manga não faz diferença. Mas isso comparando com você nadar de maiô ou sunga. Tá. Agora, por exemplo, se a gente comparar com bermuda, a bermuda fica no meio do caminho. A bermuda tem benefícios em relação ao maiô ou sunga, né? Se for um homem. Macaquinho. Ou macaquinho, que seja. A bermuda tem benefícios, mas não tanto quanto a roupa. Ah. Agora, com manga ou sem manga, não existe diferença. Aí não vai existe muito diferença? Da temperatura. Não tem diferença de flutuação, não tem diferença de consumo de oxigênio, não tem diferença de lactato, não tem diferença de frequência Olha, cardíaca. que interessante. Né? Então, aí eu acho que vai muito do conforto do atleta e da temperatura da água, né? Se você estiver pensando em nadar num lugar muito frio, que daí não é o caso daqui, do Brasil é difícil ter temperaturas de água muito baixas, eu entendo que a roupa sem manga talvez seja mais interessante. Aqui sem manga. Aqui sem manga. Sim. Porque a gente não tem temperaturas tão se não tem diferença, baixas, né? eu achava que tinha, que a com manga melhorava o rendimento. Assim, pensando em flutuabilidade, até do atrito com a água, por ser de borracha, né? Uhum. Então... mas isso não foi evidenciado, talvez uma percepção, mas isso nenhum trabalho conseguiu mostrar a diferença entre... Tem vários trabalhos que mostram, tem até um trabalho bastante interessante que compara as 4 condições, né? De você nadar ou de macaquinho, ou nadar de bermuda, de borracha, nadar com manga e nadar sem manga. E esse trabalho, ele mostra exatamente isso, né? Que nadar de bermuda é melhor do que nadar de macaquinho, tem benefícios para desempenho, e não é tão bom quanto com a roupa completa. E entre essas 2 condições de roupa completa, ser com manga ou sem manga, não tem diferenças de desempenho. Olha só que interessante. Então, você que sente dificuldade, porque tem gente que fala que prende, né? O movimento, que é mais difícil, e aí acha que a manga vai fazer algum efeito, nada sem manga, que vai sentir melhor. Porque, no fundo, também, a pessoa tem que se sentir bem na água. Não adianta ela ter essa melhora, né, que a gente vê nos estudos, que, né, vai melhorar, mas se ela se sentir amarrada, não conseguir desenvolver, mudar muito a técnica, porque acontece muito com a roupa de borracha com manga, você encurtar a braçada, mudar a técnica, às vezes não tá bem colocada, certinha, né? Também tem esse ponto, que acho que é um cuidado. Esse é um outro dado interessante que você falou, Bruna, é mudar a técnica. Primeira coisa que é importante é treinar com a roupa, porque você precisa aprender a nadar com a roupa, né? E com a roupa a gente também tem mudanças do jeito de nadar. Então, depois que você está habituado, nadadores bons, quando nadam com roupa, diminuem a frequência de braçada e a braçada fica mais longa. Então, isso tudo é benéfico. Isso faz o consumo de oxigênio também diminuir, fica o nado mais eficiente. Né? Então, em vez de ficar aquela monte de braçada, assim, meio ineficiente, fica uma braçada mais alongada, com uma frequência, um ciclo de braçada, né, muda, com uma frequência não tão alta e uma braçada que rende mais, né, com comprimento de braçada maior. Esse é um benefício biomecânico, assim, do uso da roupa, que vai gerar esse benefício fisiológico de você estressar menos o sistema com o uso da roupa. Muito interessante. E aí, por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, não tem condição de, né, vai no lago às vezes de final de semana, mas às vezes a logística é complicada, daria para treinar na piscina. A gente consegue sentir esse efeito da roupa numa água de piscina com cloro, dá para sentir isso, ou vai mudar muito, assim, de eu usar a roupa na piscina e depois cair no lago devido à densidade da água, como você falou? Então, dá para usar na piscina, mas daí entra uma outra coisa que também é super importante, que é a temperatura da água. Porque o que acontece? A gente nada, bom, depende daí de onde as pessoas nadam, mas vamos supor uma água que de academia vai estar de treinamento, vai estar uns 29 graus, mais ou menos, 28, 29 graus. É quente para nadar com a roupa de borracha.
E aí, quando você nada com a roupa de borracha numa água quente, isso pode prejudicar o nado, né? O que acontece? A temperatura central aumenta muito. Tem até um trabalho interessante que eles fizeram com nadadores, medindo a temperatura central. Eles engoliram um negocinho de temperatura. Caramba, que legal! Que não tem... Ele é tranquilo para o organismo, você pode comer, ele vai ser eliminado nas fezes, mas ele vai transmitindo, sem fio, né, obviamente, vai transmitindo a temperatura em tempo real para um computador, enfim. E aí vai medindo a temperatura do trato gastrointestinal. E aí o que aconteceu nesse trabalho, onde eles nadaram em temperatura mais alta, né, com 29 graus, entre 28 e 29 graus que os atletas nadaram, a temperatura central subiu muito. E aí quando a temperatura central sobe, você está nadando com a roupa numa água quente, aí você pode ter prejuízo de desempenho. Então, em vez de você ter todos esses benefícios que teoricamente você teria, que a roupa proporciona, você acaba tendo prejuízo, porque para perder temperatura, o organismo vai fazer o quê? Vai desviar o fluxo sanguíneo para a pele, para você aumentar a transpiração e perder calor. Consequentemente, esse fluxo sanguíneo não vai para a perna, para o braço, para o músculo que ele vai gerar o movimento. Então, você vai fadigar mais cedo, a frequência cardíaca sobe mais. Perdeu o treino. Perdeu o treino, o seu desempenho fica pior. Então o ideal é testar numa água mais fria, se for possível. Mais fria, se for possível, né? E o mesmo vale, assim, não só para treino. Você falou assim, perdeu o treino, tá bom, mas a mesma coisa a gente pode pensar se a prova for num lugar que a água tá muito quente, né? Principalmente nessa época do ano, por exemplo, o pessoal treinando no riacho, a água do riacho tá super quente esses dias. Ah, é? E aí você vai nadar com a roupa de borracha, você pode prejudicar o seu desempenho ao invés de melhorar, porque você tem os benefícios de flutuar mais, mas você tem o malefício de aumentar muito a temperatura central e isso pode ter uma série de complicações. Aí vamos chegar num outro ponto que a gente até discutiu lá antes de Aracaju, do 73 Aracaju, que era justamente isso, assim, provas em lugar muito quente, que a água tá quente, a gente sabe dos benefícios da roupa, já falamos, mas e nessa hora, né? O que a gente tem que pensar? O que é melhor? O benefício da roupa durante o nado, que aí vai ganhar, né, 10% no máximo, e o quanto isso vai implicar no restante da prova, no seu, né, no dia todo que tem pela frente no calor. Então, quanto o atleta pode desidratar ali, que vai prejudicar o desempenho final da prova. Isso é difícil, né? Não dava... Porque depende muito do atleta, né? Então, na hora de decidir, se é um atleta que não nada muito bem, que é magro, e esse é o atleta que vai se beneficiar mais do uso da roupa de borracha, porque ele não nada bem, ele nada com o quadril baixo, a roupa de borracha vai jogar muito o quadril dele para cima, ele tem um corpo mais denso porque ele não tem muita porcentagem de gordura no corpo, ele vai se beneficiar muito da roupa de borracha. Ele pode ter um prejuízo de desempenho? Pode, mas aí o que ele ganha é bastante. Agora, você pega um atleta que já nada um pouco melhor, tem uma flutuação melhor e tem uma porcentagem de gordura no corpo um pouco maior, ele se beneficia, mas talvez ele não se beneficie tanto da roupa de borracha. Aí precisa pesar cada característica de cada pessoa, né? De como cada pessoa nada, características corporais de cada indivíduo, para ver se vale a pena usar num ambiente desse. Às vezes a bermuda pode ser uma solução meio termo, né? Que ela não ajuda no máximo na flutuação, como uma roupa completa, mas ela também não esquenta tanto, porque os problemas de você superaquecer, como você falou, pode desidratar, e você vai começar a correr, vai começar a pedalar num lugar que é quente, e você já vai começar desidratado, o desempenho
vai prejudicar bastante, né? Você desidrata, aí você vai perder seu sangue, você fica com menos volume de sangue, então isso vai ter um prejuízo para o desempenho. A fadiga vai vir mais cedo, o lactato vai ficar mais alto. Você já começa, assim, cansado, mais cansado do que você treinou. E aí, acho que também é muito isso, né? Tentar treinar o mais próximo da prova. A gente sabe que é difícil, mas essa ambientação é importante, né? Seria o ideal. Sim. Mas eu acho que vale a pena. Num ambiente, numa prova, por exemplo, Brasília, que tem um clima mais seco, que também é mais fácil de desidratar. Abril já vai ter... O período de chuva já diminuiu bastante, né? A tendência já tá lá com uns 70% de umidade, já tá mais seco o ar. Eu acho que vale a pena prestar bastante atenção na hidratação, na reposição de eletrólitos, porque acho que tem um risco maior de ter cãibra, fadiga, tanto por conta do clima, quanto por um eventual uso da roupa que pode aquecer bastante, e perder, transpirar mais e começar a bike e depois a corrida já numa condição desfavorável. Né? Então é muito caso a caso, a gente tem que analisar cada atleta, a gente sabe então que a roupa melhora. Em Brasília, né, de acordo com o que você falou, melhora mais, porque é água doce e provavelmente a água vai estar quente. Então vai ter essa melhora, mas tem que pensar nisso também. Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósioironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. Eu penso muito a longo prazo. Quando a gente fala do meio Ironman, uma prova de 5, 6 horas, eu fico, né, sempre, a máxima pra mim sempre for economizar energia. E aí, se a bermuda é o meio termo, não sei, pensar numa roupa sem manga, eu acho que isso é primordial. Porque... eu acho que a roupa sem manga, concordo, acho que a roupa sem manga não tem discussão. Se for roupa, eu acho que é sem manga. Sem manga. E a bermuda talvez seja uma solução que... Fique no meio. Fique no meio termo aí... Talvez seja bastante interessante nas condições da prova de Brasília. Mas eu acho que vale muito a pena as pessoas refletirem sobre o uso da roupa nessa condição. Tá certo, é verdade que não vai nadar tanto tempo. Então, acho que o prejuízo, o risco de superaquecer o corpo, geralmente em provas mais longas, né? Então, sei lá, nadar 1.900 metros, vai nadar aí... Depende do atleta, né? Mas, sei lá, qualquer coisa em torno de meia hora, 40 minutos, Sim. 25, aí depende de cada um, mas não é tanto tempo que você vai estar exposto. Mas pensando que você vai encarar depois mais 90 de pedal e mais 21, você não pode sair numa condição ruim da água, né? Numa condição de desidratação.
E é algo que tem que pensar agora, porque também não adianta, né, faltando, já tá em cima da hora, né? Mas acho que é uma coisa que os atletas e os treinadores têm que conversar para não deixar ali antes da prova, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou experimentar agora a bermuda, e aí nunca nadou com a bermuda, por exemplo. Optei pela bermuda, mas nunca nadei com a bermuda. Não sei, vai mudar, né, minha técnica, e aí entra no que a gente já falou também. Eu tenho uma roupa com manga, agora não, agora eu vou usar sem manga. Precisa treinar com a roupa, precisa ajustar o tamanho, tudo isso é muito importante. Acho que o ajuste da roupa também é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma roupa mal ajustada, se começar a entrar água, também vai prejudicar. Então, o que era para flutuar vai ficar pesando, vai virar um paraquedas. Então, isso são coisas que a gente tem que olhar antes. Às vezes tem gente que... eu não tenho roupa. Agora eu vi lá o podcast que eu vou melhorar, eu vou emprestar a roupa de um amigo. Já pode até emprestar, mas testa antes. Empresta com bastante tempo de antecedência para ver onde que a roupa tá pegando. Porque se você põe a roupa e já começa a nadar, ou fala, não, nadei 200 metros, tá bom. Nossa, mas não. Mas aí você não vê aonde pega a roupa. E aí você não pode usar... deixa de usar, por exemplo, uma vaselina, alguma coisa para diminuir o atrito, e aí durante a natação aquilo começa a machucar, você começa a mudar a mecânica, porque tá assando aqui, ou tá assando na nuca, ou tá pegando em algum lugar, ou é só a bermuda e pega na cintura, começa a te incomodar, você muda a mecânica do lado, já a percepção de esforço já vai lá para cima, você já começa a sua prova já tudo errado. Então... até o fato que agora a maioria usa macaquinho com manga. Uhum. Então eu vejo, né? Tem gente que usa roupa de borracha, que tira o macaquinho, enrola lá, e aí os homens vão sem camisa, né? As mulheres com top, alguma coisa. Beleza, daí terminou a natação, veste a manga. E tem atletas que preferem já ir com a manga ali. Então tudo isso tem que treinar. Porque às vezes a manga vai subir, a manga vai atrapalhar, o tecido do macaquinho não tá tão justo ali no braço, ou tá muito justo para você nadar. Então a costura, enfim, tudo que incomoda, tira a gente do eixo. Tira do eixo, já atrapalha a concentração na prova. E a dor, ela aumenta a sua percepção de esforço. Né? Isso então, é interessante. Se tá ardendo, começou a arder, tá ardendo o pescoço, que você nadou, você testou na piscina, onde você não fica olhando para frente, você só faz uma respiração lateral. Aí chega na prova, você precisa navegar, vai ter boias, né? Então você precisa navegar para achar a boia, então você vai estar sempre fazendo uma respiração frontal, você começa a assar tudo na nuca. Então, experimentar exatamente nas condições onde você vai usar para você simular aquilo e tentar, no máximo possível, tirar o perrengue, né? Não sentir dor desnecessária, que isso vai aumentar a sua percepção de esforço, a frequência cardíaca sobe, aí já bagunça. Achei interessante tudo, né? Isso, não sabia. A dor muda a percepção de esforço? Muda tudo? Muda. Você começa a sentir uma percepção de esforço maior quando você tem uma sensação de dor. E isso independente afetar, do tipo da dor, por ser uma dor de carne viva ali, que a gente sabe que fica, com a roupa de borracha, ou uma dor muscular. Muda a percepção de esforço, isso vai te gerar um desconforto, aí depois tem essa ralou, ficou em carne viva, daí pinga suor, aí... É horrível. A gente sabe. Vamos lá. Passou o perrengue, a maioria dos triatletas já fez isso, já fez errado, já foi nadar com a roupa emprestada. A gente só tá tentando ajudar vocês. A ideia é essa. Então, se for pra ter perrengue, é melhor ter no treino. Você já vai entender. A cara de dor é de quem já sentiu. Né? Então, a cara diz tudo. É muito importante fazer isso, porque na hora da prova não tem o que fazer. Você tá ali, já machucou, não adianta passar nada ali, porque primeiro que você não vai ter, segundo que tudo que você passar vai arder, então vale muito a pena testar antes para entender onde pega. E também não adianta falar assim, não, então a primeira vez eu vou me lambuzar inteiro. Não sei se vai adiantar, porque cada roupa pega num lugar diferente. Né? E aí, cuidado com o óculos, né? Porque você lambuza inteiro, aí sua mão fica cheia de vaselina, aí você pega o óculos, aí você embaça o óculos, aí você não enxerga a boia. Então,
Cuidado com esse negócio de lambuzar demais, porque pode ser um tiro que sai pela culatra, né? Tá vendo? Já passou por isso também, certeza. Levem uma toalhinha, isso eu fazia, sempre levei. Tipo, leva uma toalhinha, um papelzinho ali, porque a hora que, depois que você passar a vaselina, você precisa limpar a mão. Porque vai colocar o óculos, vai embaçar muito, e daí esquece, aí você não enxerga mais que a nada. navegação depois vai ficar super ruim, você vai depender de quem tá na sua frente para navegar, e não é bom. Vai na sorte, aí você tem que seguir alguém, porque senão não vai enxergar nada. E lá também no lago, tem alguns momentos que fica muito contra o sol. Então também essa é uma dica importante, pensar muito, assim, quando for lá testar, eu aconselharia levar 2 tipos de óculos, um mais claro e um mais espelhado, e tentar nadar no horário da largada, na posição da largada, para onde vai, para ver, para já simular essa visualização. A largada está prevista para... a largada não. Nascer do sol, na metade de abril, está previsto para 6h20. Então, precisa ver que horas que cada um vai largar, porque se for largar antes disso, vai largar às 6, você vai nadar praticamente no escuro. E aí vale a pena um óculos com uma lente mais clara. Agora, quem vai largar um pouco mais tarde, aí tem essa questão do sol, daí acho que vale a pena largar com uma lente mais escura, um fumê, um espelhado, porque faz bastante diferença. Nossa, faz né? muito. É uma das coisas que já tem que ir treinando também. Na hora que você levanta para respirar e dá de cara com o sol... Não, se não tiver espelhado, não enxerga já dá nada. aquele pânico que você não sabe onde tá a boia. O 73, quando eu fiz em Brasília, foi assim. A ida foi toda contra o sol e não dava pra enxergar quase nada. E eu tava com óculos escuros e mesmo assim foi muito ruim enxergar. Então é importante fazer esse teste lá. Eu sempre gostava, depois dessa experiência, eu ia no horário da largada para entender onde estava o sol, para conseguir simular um pouco essa percepção. Isso é uma dica bacana, assim, ver que horas que vai ser a sua largada e pensa no nascer do sol e testa antes. Faz bastante diferença. Faz muita diferença, né? Não é todo mundo que tem a possibilidade de chegar antes, tá ali e testar, mas quem tiver, normalmente o pessoal chega quinta, sexta-feira, né? No sábado, assim, ou na sexta mesmo, quem conseguir, vale muito a pena fazer isso, porque, nossa, o sol também vai atrapalhar muito. Certeza que vai atrapalhar. Mas muito legal. E eu gostei da dica da toalhinha para limpar a mão da vaselina. Muito sempre ter que levar uma toalhinha. É igual a meia no Ironman. Sim. Eu sempre vou pra largada de meia, a meia mais velha, assim, e depois deixa lá, descarta, mas ficar com o pé gelado já antes da largada não é o caso, né? Por isso que eu nem entrei nesse assunto agora, nesse calor. A gente não fala muito em perder, né? Mas hidratar, em tentar manter a hidratação. Eu acho que manter a hidratação é uma coisa bem importante, cuidar disso, pensar na estratégia, como que vai fazer, já ir bem planejado com isso. E uma outra coisa que me ocorreu, que eu acho que é bem interessante, é que muitas pessoas seguiam pelo ritmo da corrida ou pela potência na bike, mas se a pessoa, pequeno nível de desidratação, você perde um volume sanguíneo e a frequência cardíaca sobe para a mesma intensidade de esforço. Então, o que acontece? Se a pessoa quiser manter ali, não, eu treinei que eu consigo pedalar com, sei lá, qualquer coisa, 200 watts, e eu vou pedalar com 200 watts, e ela estiver um pouco desidratada, a frequência cardíaca vai subir e ela vai quebrar. Então, é bem mais interessante você se guiar pela frequência cardíaca do que pela potência ou pelo ritmo da corrida, pelo pace da corrida, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena se atentar para não correr o risco de você ficar rígido ali, querendo manter aquela potência e, eventualmente, sua frequência cardíaca subir demais pelas condições, se tiver muito quente, muito seco, mais fácil ainda de desidratar, e você acabar comprometendo seu desempenho geral na prova, né? É melhor ir modulando e conseguir fazer uma prova boa do que correr o risco de quebrar no meio da prova por uma insistência de manter uma potência que, teoricamente, você está habituado em São Paulo, que é mais úmido,
que eventualmente pode não estar tão quente, se bem que a gente pegou dias muito quentes, mas numa condição diferente da condição que você vai encontrar lá. Isso é bem interessante, né? A frequência cardíaca é a resposta imediata. Então, acho que não dá para negligenciar. É uma carga interna, né? De como tá. A gente poderia talvez dividir assim, as cargas externas, né? Que é a potência, o ritmo, e a carga interna, que é como o seu organismo está sentindo aquilo. Frequência cardíaca, lactato, a própria percepção de esforço. Então, se guiar, não consigo me guiar pela frequência cardíaca, tá bom, minimamente pela percepção de esforço. Você está sentindo que está muito difícil manter aquela potência que você está habituado, alivia um pouco, não compromete sua prova, alivia um pouquinho na potência, vai para uma região de percepção que você está habituado a manter, que isso eu acho que tende a garantir um sucesso. E aí a gente tá falando de 90 quilômetros de bike no Sim. 73 Brasília, depois vai correr 21. Então, qualquer prejuízo, qualquer força a mais que você faça na bike por muito tempo, pode... Às vezes não é muita diferença de potência, mas de pouca diferença que você vai manter ali por 3 horas, sei lá, pedalando, vai fazer uma diferença grande no final. E aí às vezes essa diferença... eu vou lá manter a 200, 190, 200. Às vezes, se você segurar 185 se sentindo melhor, você pode correr melhor depois. Exatamente. Então, e assim, a gente sabe, né, que hoje muitos treinadores usam, né, aplicativos e determinam isso com o atleta, fazem estratégia. Mas acho que a gente tem que pontuar aqui a percepção do atleta, que a gente não pode negligenciar. Então, os números estão aí, lógico, né, muitos batem certinho, mas a gente é ser humano, e aí podem acontecer coisas na prova, como a desidratação, por exemplo, que vão alterar essa percepção de esforço, e a gente não pode simplesmente falar, não, eu tenho que manter isso, pode ser que você estrague a sua prova por isso. Então, assim, acho que muito válida essa dica de olhar a frequência cardíaca, deixar ali um sensorzinho para ela, para ter esse alerta, e aí na hora você vai decidir, não, eu vou ignorar a frequência cardíaca e vou arriscar, ou eu vou ser um pouco mais, fugiu a palavra, conservador, fugiu o conservador, vou ser um pouco mais conservadora e vou, né, terminar a prova bem, quando faltar 10 km, se eu estiver bem, eu arrisco, né, na corrida, ou vou fazer metade da bike mais conservadora e depois eu consigo arriscar, né, acho que a prova longa proporciona isso, você conseguir decidir qual vai ser a sua estratégia, como você está se sentindo. De repente você percebe que a frequência cardíaca está alta, capricha mais na hidratação, para mais no ponto, toma mais, come mais, né? Tenta voltar essa frequência. Tem tempo para fazer isso, né? Uma prova de meia hora não dá tempo. E você consegue, né? Você consegue baixar um pouco isso e estender mais a sua intensidade de esforço, né, mais pra frente. Essa é uma dúvida. Se você tá por exemplo, você percebe lá, sua frequência cardíaca tá mais alta, tá na prova, aí você falou, baixa, né? Baixa a potência. Vou baixar a potência, mas aí eu me reidratando. O ideal é você não deixar desidratar, né? A sede já é um sinal de desidratação, né? Então, o ideal é você não chegar nesse ponto. E a gente está falando isso agora, ainda tem um tempinho aí para a prova. Tá perto, mas tem um tempinho para as pessoas se organizarem e pensarem nessa estratégia de hidratação, como vão fazer antes da prova, durante a prova, antes da largada, ou durante toda a prova, para não chegar nesse ponto de desidratar, porque depois que desidratou, daí é complicado, né? Aí a pergunta, já não tem mais que pensa antes, prevenir sempre é melhor. Cuida antes. Desidratou, já era. Deixa aí, vai controlando pela frequência cardíaca. Eu sempre consigo manter essa potência nessa frequência e percebendo, numa percepção de esforço. Então, a gente tem algumas escalas, por exemplo, de percepção de esforço, onde você, sei lá, dá nota de 0 a 20. 20 seria uma exaustão. Você consegue manter ali um 12, 13, que é um negócio confortável, percebe se isso está sendo mantido, se você está sentindo a fadiga desse jeito,
sua frequência está ali no seu, sei lá, 140, aquela frequência que você consegue manter, beleza, vai por esses índices que falam mais do seu corpo, naquelas condições, do que pelos índices externos, né? Não, muito interessante. Ainda dá para treinar, porque agora, né, tem os treinos específicos ainda, o pessoal tá fazendo, então aproveitar esses treinos para se perceber, para olhar a frequência cardíaca, para pensar nessa percepção. Às vezes a gente fica muito preso aos dados, né, a potência ali, principalmente na bike ou a velocidade da corrida, e esquece de se perceber, que é muito importante. Então, se a gente puder dar uma dica, comecem a prestar atenção no que vocês estão sentindo, na frequência cardíaca, tudo isso que a doutora Marília falou, para conseguir entender melhor o corpo e, quando estiver na prova, conseguir interpretar tudo isso que está acontecendo com você. Opa, peraí, eu tô numa frequência... Porque se eu nem sei quanto é a minha frequência do treino, eu não vou conseguir saber se tá alta, se tá... Se eu não sei avaliar minha percepção, eu também não vou conseguir tomar nenhuma decisão na hora. Então, quanto mais a gente se conhecer, aproveitar os treinos para isso agora, melhor o resultado da prova e melhor a gente vai conseguir aproveitar tudo, né, que treinou, para conseguir render o que treinou, porque todo mundo sabe que não é fácil treinar para uma prova longa. Sim. Então, tem que aproveitar ao máximo, né? Certamente vai ter um simulado ainda, né, antes da prova, testar, inclusive, a alimentação, a hidratação, porque tem gente que tem pouca tolerância, né, a altos volumes, principalmente de água. Então, testar o que você vai pôr nessa água, se você vai conseguir tomar um volume maior com a água, com alguma coisa dentro, às vezes é mais fácil de absorver. Então, fazer todos esses testes antes, temperatura da água também, né? Mas vai ser difícil controlar na prova a temperatura da água que você está bebendo, mas fazer testes antes, usar os simulados, além de testar a condição técnica ali do nada, pedala e corre, também testar essa parte de hidratação é uma coisa importante. Muito importante, muito bom, excelente. Não falamos só da roupa, mas deu para quem vai fazer o 70.3, por favor, assista. Se você tem um amigo que vai fazer, que também precisa... Todo mundo precisa ouvir essas dicas, eu acho, né? Mas manda aí para quem você conhece. Se não é agora o 70.3 Brasília, vai fazer uma prova mais para frente. As dicas, a gente fez alguns direcionamentos, mas as dicas são válidas para todo mundo que vai competir. Todos os triatletas. A gente falou um pouco também da maratona aquática, do uso da roupa de borracha, acho que é válido o que a gente falou no início. As mesmas coisas, né? Geralmente nas provas de maratona aquática você tem mais restrição, né, do uso de roupa de borracha, eles tendem a ser um pouco mais rigorosos na questão de temperatura, a proibição a partir de uma determinada temperatura, ou a obrigação quando a temperatura está muito baixa, mas vale o mesmo raciocínio, as mesmas regras, né? É isso. E testem antes, por favor. Isso é muito importante. Bom, antes de finalizar, vou agradecer os patrocinadores. Então, vamos lá. A Cashme, que está com a gente. A Cashme é uma fintech do grupo Cirela, que oferece crédito com garantia de imóvel para impulsionar seus sonhos. Conheça mais sobre os produtos da Cashme nesse QR Code aqui na tela. Temos a 4 com a gente também e temos aqui um desconto de 20% para seguro viagem e seguro de bike, então vale a pena, a gente está falando aqui do 70.3 Brasília, vale a pena fazer o seguro, é muito importante todo mundo ter o seguro e ainda direcionado para o esporte, isso é muito importante. Temos a Centauro também, que com cupom de desconto a gente sempre precisa de alguma coisa, falamos aqui de óculos de natação, né, roupa de borracha, eu não sei se tem na Centauro, eu acho que não. Acho que não. Mas tênis, roupa para treinar, a gente sempre precisa de alguma coisa. Então, use o nosso cupom lá que você tem 15% de desconto. E também temos parceria com a Z2, então utilize o nosso cupom na compra dos suplementos, que tem muita gente utilizando, hein? Muito legal. Continuem utilizando aí o cupom da Z2. Finalizando, então, esse episódio. E aí, suas considerações finais. Onde as pessoas podem te encontrar? Todas essas informações super valiosas que você nos passa. Por favor, deixe suas referências aqui. Eu tenho uma página no Instagram com o objetivo de
trazer informações para o público das coisas que a gente acaba sabendo de dentro da universidade, dos estudos que a gente faz ou que a gente lê. Então, são pequenos vídeos, se você quiser saber mais Muito sobre legal. a fisiologia do exercício, sobre o esporte, a página é marilia.andrade.10 e... Marília.andrade.10. Viu? Vai estar aí, ó. O Biel vai colocar. acho que é isso. É isso? Não, Obrigada pelo convite de estar aqui conversando sobre esse assunto. Sempre é um prazer muito grande conversar sobre os assuntos que, de alguma forma, envolvem o esporte e a atividade física. muito legal, eu que agradeço. Eu sou fã dos conteúdos. Teve um monte de gente que depois que a gente gravou lá começou a te seguir e falou: não, é muito legal a forma didática com que ela explica. Então, muito bom ter você aqui. E agradeço muito sua presença. E agradeço a todo mundo que está assistindo. Por favor, curta, comenta, compartilha. 5 estrelas, não esquece. E segue a gente para mais informações relevantes para você no esporte. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!